eu vou dizer aqui que vamos lá. Eu acho que o nosso principal problema, não sei se é o sistema capitalista ou se é a forma como a gente faz a nossa própria política. Tá. E aí tu me ajuda. Porque assim, você não diria... Porque assim, esse caminho que você está falando aí seria uma abolição da democracia também, não é? Não, seria criar uma verdadeira democracia, né? Uma democracia socialista da maioria, né? Porque, por exemplo, hoje a maioria do povo brasileiro é a favor do fim da escala 6x1. O Congresso não vota. A maioria do povo brasileiro é a favor de reduzir tributação para a classe trabalhadora e aumentar a tributação para os bilionários. O Congresso não vota. A maioria da classe trabalhadora é a favor que é a responsabilidade do Estado promover emprego, desenvolvimento econômico e entregar serviços públicos. A prioridade do Congresso Nacional é fazer corte de gasto, é reduzir serviços públicos, é reduzir direitos sociais. Então, tu pega a opinião majoritária do povo brasileiro e o que é votado no Congresso, o que é articulado na esfera do Estado, está em total antagonismo com o que é a opinião majoritária. Ou seja, se democracia é o poder do povo, na verdade, não se expressa o poder do povo. O que se expressa é um poder de uma minoria privilegiada, bilionária, que tem os meios de comunicação, que controla os partidos políticos, que tem capacidade de fazer lobby. Tem um exemplo que eu sempre gosto de dar. Durante o governo Bolsonaro, o dono do BTG Pactual, o André Esteves, vazou um áudio dele conversando com o Paulo Guedes e dizendo qual era a taxa de juros que ele queria, né? Veja, tu consegue pegar teu telefone, ligar pro ministro da Economia e dizer assim, ó, eu quero a taxa de juros tal? Não. Se eu fizer isso, ele vai cagar pra mim. Exatamente. A maioria do povo trabalhador, a maioria dos trabalhadores brasileiros não consegue ligar pro ministro da Economia, pro presidente do Banco Central e dizer assim, ó, eu quero que a política econômica seja assim, quero que a taxa de juros seja assim, eu quero que a política agrícola do Brasil seja assim. Então, a maioria do povo brasileiro, na verdade, não define os rumos políticos do Brasil. É uma minoria rica, poderosa, que define os rumos políticos do país. Então, o que a gente quer é criar uma verdadeira democracia, que é o poder popular, a democracia socialista. E se nesse novo modelo que tu propõe aí, a maioria do povo brasileiro, por exemplo, não quiser ir por quiser ir por um caminho que não compactua 100% com as ideias do socialismo, por exemplo? Tu acha que ainda assim deveria ser seguido? Não, bicho, veja, eu acho que a gente trabalha dentro de uma lógica de convencimento político, de debate político, né? Então, qual é uma das partes fundamentais do meu trabalho? É fazer o debate público, escrever livro, escrever texto, rodar o Brasil. Tu falou das fotos de avião, tô sempre rodando o Brasil, já fui em mais de 400 cidades, fazendo um debate sobre a proposta comunista que a gente apresenta para o Brasil, a proposta de Revolução Brasileira. A gente trabalha na base do convencimento. É claro que começa a Revolução Socialista hoje. Os ritmos de mudança, as formas de mudança vão depender, inclusive, do próprio processo de convencimento. Então, isso não significa... Um exemplo, quando a gente fala de socialismo, tem muita gente que pensa assim, vai tomar minha casa, vai tomar meu carro, não vai ter mais pequeno comércio. Não, é claro que não, pô. O que a gente quer, inclusive, com o processo da Revolução Brasileira, é universalizar a prosperidade no Brasil. Porque hoje no Brasil, prosperidade, viver bem, ter uma vida econômica confortável, ter um seu dinheirinho para você viajar no final do ano, para você não estar aperreado com as contas, com aluguel, é para uma minoria, né? A maioria do povo brasileiro passa o mês inteiro com a caneta e o celular na mão fazendo conta para conseguir fechar o mês. E às vezes tem que escolher, não paga essa conta agora, vou jogar no cartão, pagar um juros de 150% para pagar mês que vem, porque eu não tenho renda. Então, eu acho que, inclusive, quanto mais espaço para a gente tem para apresentar a proposta de uma Revolução Brasileira, apresentar uma proposta de esquerda realmente popular, a adesão é positiva, né? Eu participei recentemente de um debate contra 20 conservadores, em que muita gente que assistiu, a reação foi, eu tinha muito preconceito com a ideia de ouvir um comunista. E eu vi esse comunista e eu concordo com tudo que ele defendeu. Lá nos comentários tem vários. Eu sou de direita, mas esse cara, tudo que ele falou tá certo. Eu sou de direita, mas tudo que esse cara falou é verdade. Eu sou de direita, mas se as ideias desse cara fossem aplicadas no Brasil, o Brasil realmente seria um país bom de se viver. Ou seja, quanto mais a gente tem espaço, quanto mais a gente se organiza, quanto mais a gente tá na militância estudantil, militância sindical, militância cultural, a gente consegue mostrar que nós defendemos o interesse da maioria. Porque qual é a grande malícia do sistema capitalista? Ele cria uma espécie de inversão ideológica. Ele faz com que
maioria da população defenda interesses que são contra essa própria maioria. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Todo dia a gente escuta na mídia falando que tem que ter responsabilidade fiscal, né? Que o Estado não pode gastar muito, que o Estado tem que economizar dinheiro e por aí vai. Sabe qual é o maior gasto corrente do Estado brasileiro hoje? Juros. Juros da dívida pública, 1 trilhão por ano. Sabe qual é entre os 10 maiores gastos depois do gasto financeiro? É o gasto tributário, que é a isenção que é dado para as grandes empresas, né? Que elas ficam dispensadas de pagar imposto. São mais de 500 bilhões por ano. Quando tu pega o que é pago de juros para os rentistas, mais a isenção fiscal para as grandes empresas, mais o valor de emenda parlamentar para o Congresso Nacional, só aí a gente tá falando de 1 trilhão 550 bilhões de reais. Aí, ao mesmo tempo, tá a mídia todo dia dizendo que tem que cortar, junta o orçamento da saúde e da educação, não dá 300 bilhões. Aí tem que cortar da saúde e da educação. Mas peraí, pô, saúde e educação dá muito mal 300 bilhões, mas aqui tu tem 500 bilhões de isenção para grandes empresas, tu tem 1 trilhão de pagamento de juros para rentista, detentor do título da dívida pública, e tu tem 50 bilhões de emendas parlamentares para o Congresso Nacional, que, grosso modo, é roubo, falcatrua, corrupção descarada, aquela coisa de compra de kit robótica em cidade que mal tem escola, a escola não tem ventilador, não tem ar-condicionado, kit robótica, compra de dentadura, que tem mais dentadura comprada do que gente na cidade, e por aí vai. Então, veja, é um mecanismo ideológico de você inverter a realidade. Acha, não, realmente, o Estado não pode gastar mal. E aí, o que é gastar bem? É cortar gastos, mas quando tu vai ver, é cortando gastos que ataca e prejudica a própria classe trabalhadora. Então, eu acho que quanto mais oportunidade a gente tiver de aparecer no debate público, mais pessoas vão se convencer que a proposta de Revolução Brasileira é necessária para emancipá-las. Inclusive, quando eu fui candidato ao governo do estado de Pernambuco, em 2022, era interessante, porque eu fui excluído de todos os debates televisivos, mas toda vez que eu participava de entrevistas na internet, minhas entrevistas não só eram as maiores em termos de visualização, como de engajamento. Quando você ia olhar os comentários, você via, pô, não sabia que esse cara era candidato, pô, debate muito bom, o que ele falou sobre o transporte em Pernambuco ninguém fala e tal. Então, quebrar o bloqueio midiático, porque se as pessoas ouvirem as nossas propostas, elas concordam e veem que realmente o marxismo tá com a razão. Olha ele. Você estava falando aí dos rentistas, né? Sim. E estava falando também do teto de gastos e segurar a onda e tudo mais. Cara, quando a gente fala dos rentistas, a gente fala dos caras que são detentores de títulos da dívida pública. Isso. Né? Porra, não é... O que você propõe é parar de pagar os caras? Tá, vamos explicar. Quando tu vai... Vamos imaginar... Tu vai no Bradesco pedir um empréstimo. Tu não define a taxa de juros que tu vai pagar. Quem define é o Bradesco. E aí, se tu não quiser, chorou pra tu. Paciência, beleza? O mecanismo do Estado é diferente. O Estado define a taxa de juros que ele vai pagar. Ele define a partir da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, definida pelo Banco Central. Sim. O Estado, ele usa o mecanismo de emissão de título, não é para se financiar, é para regular, aqui vem certos palavrão de economês, é para regular o nível de liquidez no mercado interbancário, que é basicamente o quanto de recursos vai estar circulando na mão dos bancos, que o banco, quando ele faz empréstimos, quando ele faz investimento, ele também está criando moeda. Então, veja, o Estado, ao definir a taxa de juros, ele define o nível de apropriação de riqueza privada que vai ser transferida. Aliás, o nível de apropriação de riqueza que o ente público vai destinar para o setor privado a partir do mecanismo de pagamento desses títulos. Qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil é que a gente tem consistentemente uma das maiores taxas de juros do mundo há mais de 30 anos. O prazo de pagamento de títulos no Brasil, o vencimento dos títulos, é de curtíssimo prazo. E o Banco Central não atua em toda a curva de juros. Porque, por exemplo, o Banco Central do Japão, ele atua no mercado
de capitais no mercado interbancário, por aí vai, para tentar manter a taxa de juros de curto, médio e longo prazo dentro de uma meta que ele estabeleceu. O Banco Central brasileiro ele atua basicamente no curto prazo. Então, veja, o que é que a gente propõe? Primeiro, é acabar com a autonomia do Banco Central, que na prática é uma privatização do Banco Central. O Banco Central hoje ele é diretamente controlado pela banqueirada, pelo grande capital financeiro. Acabar com a autonomia do Banco Central, fazer com que o Banco Central tenha como objetivo estratégico garantir geração de emprego, complexidade produtiva e fazer com que a taxa de juros baixe de tal forma que você estanque essa transferência de recurso público para o setor privado, rentistas que não são investidores. Investidor é quando você tem uma loja e aí você vai, investe dinheiro e abre uma segunda loja. Isso é um investimento. Quando você é um rentista, você é um João Amoedo da vida, você tem 200 milhões, você coloca lá em título, você não faz nada, você fica na praia, surfando, criando partido errado e continua rico, né? Então, fundamentalmente, a questão é o controle do Banco Central. Eu escrevi um texto, alguns meses atrás, o que todo trabalhador brasileiro precisa saber sobre o Banco Central, que está no site do PCBR, que é o meu partido, no jornal O Futuro. E aí lá eu explico em detalhes técnicos o grande problema do funcionamento do Banco Central. Mas o elemento central é que, de maneira desnecessária, se mantém a taxa de juros altas no Brasil há mais de 30 anos para garantir que todos os setores da burguesia brasileira e internacional sejam remunerados na casa dos bilhões e tenham sua taxa de lucro garantida.